e a Polícia Civil concluiu o inquérito que investigava a morte de um recém-nascido encontrado em um córrego em Três Pontas, no sul de Minas. Nós acompanhamos essa história, estamos acompanhando ainda, desde o começo, porque o caso aconteceu no início do mês, no início desse mês. E você certamente pelas imagens vai se lembrar, Essa história ganhou muita repercussão e na mesma semana a Polícia Civil conseguiu imagens do momento em que a mãe jogou a criança na água. Daqui a pouco essas imagens vão aparecer aí. Essa mulher tem 23 anos e ela foi presa ali na mesma semana também, quando tentava fugir para a casa da mãe dela, que fica no estado de São Paulo. Bom, o que nós temos de novidade nisso tudo? A novidade é que a polícia já concluiu o inquérito e a mulher foi indiciada por homicídio doloso e ocultação de cadáver. Olha lá a imagem dela jogando o bebê no córrego, olha lá, ó. Olha o momento que ela chega e joga sem nenhuma preocupação, como se estivesse jogando um saco de lixo ali, É muito revoltante ver uma imagem como essa. Pois bem, ela continua presa e hoje cedo a Polícia Civil deu uma entrevista coletiva onde passou mais detalhes. E quem acompanhou tudo foi a nossa repórter Lúcia Ribeiro. Vamos ver, balança. A coletiva de imprensa na delegacia de Três Pontas, no sul de Minas, colocou um ponto final ao inquérito que investigava a morte de um bebê recém-nascido encontrado dentro de um córrego que corta a cidade. De acordo com o delegado Gustavo Gomes, que comandou as investigações, foi completamente descartada a hipótese de crime de infanticídio. A gente não teve dúvida que a mãe, executou a criança ali e jogou no córrego. Mas qual a tipificação, qual o crime cometido, isso foi desenvolvido ao longo da investigação. Ainda de acordo com as investigações, o cruzamento de informações com elementos colhidos na casa da mulher provaram que ela agiu sozinha. A mãe não fez pré-natal, não teve os cuidados necessários durante toda a gestação. Então ela escondeu a gestação de muita gente e também não procurou assistência médica, nem durante o pré-natal, nem durante o parto, que ela fez no próprio banheiro, ali sozinha. Então a gente concluiu ali que a mãe teve responsabilidade sim sobre a morte da criança e depois ocultou o cadáver, o crime é isso, ocultação de cadáver, jogando ela num córrego que a Polícia Militar, um transeunte, foi encontrar 3 dias depois. E esse crime só foi descoberto porque o corpinho do menino, que pesava cerca de 1,7 kg, acabou chamando a atenção de pessoas que passavam à beira do córrego na manhã de domingo, dia 3 de abril. O momento do resgate é impressionante. Foi um policial militar que estava de folga que entrou no ribeirão e impediu que o corpo fosse arrastado pela água. Com a ajuda de populares e da própria PM, o policial retirou o corpinho do bebê, que já estava em estado avançado de decomposição. Foram 4 dias dentro da água. Durante as diligências, a Polícia Civil conseguiu localizar uma câmera de segurança que flagrou o momento em que a mulher arremessa o próprio filho dentro do córrego. A gravação foi feita na madrugada do dia 31 de março. O relógio marcava quase 4 da manhã e, segundo as investigações, a criança tinha acabado de nascer. Agora veja, a mulher aparece no canto superior da tela. Ela está com um saco preto nas mãos. Agora repare que a mulher arremessa o pacote dentro do córrego. Era dentro desse saco plástico que o menino recém-nascido estava. A morte do bebê por afogamento ou pela queda no córrego foram afastados pelos peritos que comprovaram que a criança nasceu com vida. Ela não foi ouvida uma segunda vez, houve contato com ela uma segunda vez e a gente não extraiu dela a especificidade. Ela mantém a versão de que a criança nasceu morta. É uma versão afastada tecnicamente. Então a criança não nasceu morta, nasceu com vida. Ela não explicou como que ela fez. Aí o laudo de necrópsia, já à época da primeira entrevista, ele afastou algumas possibilidades. Ela não morreu da queda, não havia lesão compatível com queda. E é importante trazer um outro elemento. A criança, ela caiu de uma altura de 3 metros. Ela foi lançada de uma altura de 3 metros e não havia lesão. Parece uma coisa incongruente, mas em esclarecimentos feitos pelo médico legista, especificamente e formalmente,
O tempo que a criança ficou submersa na água atrapalha muito a questão de hematoma, escoriações, e isso vai sumindo, né, com o tempo, ainda mais no ambiente da água. Mas o médico legista foi muito firme, muito claro, no sentido de que não houve fratura, né? O que poderia levar à morte de uma criança seria uma fratura de coluna, de braço, alguma outra coisa, e isso não aconteceu. Então, daí depreende-se de que ela não morreu da queda, e do afogamento também existe exame clínico específico para isso, não foi feito. Então, pode ser que ela morreu sim, e aí não, eu falo assim, existem elementos que a gente não consegue esclarecer. Eu estou afirmando que ela matou a criança. A forma como ela matou, se foi como asfixia simples, né, simplesmente uma criança nascendo na precariedade que ela nasceu, né, possivelmente com algumas dificuldades ali de saúde. Se a mãe simplesmente coloca o dedo no nariz da criança e tampa a boca, questão de minutos, segundos, ela vem a óbito. Ou então não dá os cuidados necessários, né? Então ela agiu por uma omissão de, ao nascer a criança com vida, ela não acionar o médico, o SAMU, para resgatar e dar a ela uma possibilidade de sobreviver. Diante disso, todas as versões da mãe foram afastadas pela Polícia Civil. Depois de ter cometido, antes da ciência do fato, ela saiu, ela se divertiu, ela saiu com os amigos, bebeu. Então mostra pelos exames, pela análise periférica, que ela não tinha. E também na entrevista a gente percebia que a preocupação dela era muito mais ser presa, era muito mais ter que ficar presa, ser morta na cadeia, né, como saíram algumas mensagens, do que propriamente ter feito o que fez. Isso comprova também que ela não agiu sobre aquela forte emoção, aquele estado que altera a tipificação do crime. Ainda de acordo com o delegado, o pai do bebê também foi ouvido. Ele não sabia, segundo ele, da gravidez, mas também é um elemento que não agrega na investigação, porque a gente teve que focar na ação dela, né? A gente fez a investigação pretérita da gravidez, algumas amigas, né, cruzamento de mensagens que foi divulgada em redes sociais, então isso tudo foi conectado e esse quebra-cabeça foi montado. É claro que, como eu disse, existem elementos que é impossível a gente esclarecer, mas isso não afasta a responsabilidade pelo crime cometido. Segundo a polícia, a filha mais velha da mulher, uma criança de 5 anos que foi encontrada com a suspeita durante a tentativa de fuga para o estado de São Paulo, continua aos cuidados dos avós maternos. A mãe do bebê, que inicialmente foi levada para o presídio de Santa Rita do Sapucaí, agora está presa no presídio de Três Corações, também aqui no sul de Minas. E de acordo com o inquérito, deve ser indiciada por homicídio doloso e ocultação de cadáver. Agora, com a conclusão das investigações, o processo segue para o Ministério Público. Então ela passa a responder pelo crime de homicídio, que é um crime muito mais grave, com qualificadoras. E a qualificadora é exatamente o motivo, né? O motivo fútil que incide aí. Então é uma pena inicial aí de 12, podendo chegar a 30 anos, caso venha uma condenação, mais o crime de ocultação de cadáver, que é de 1 a 3 anos. Não tem jeito, ela pode continuar negando o quanto for. O laudo apontou que a criança estava viva quando foi jogada na água. A perícia, o IML, tudo isso apontou totalmente ao contrário do que essa mulher alega. Então não adianta ela continuar afirmando que achou que a criança, e mesmo se tivesse morta, mesmo se o bebê tivesse nascido morto, não seria esse o procedimento, simplesmente se livrar da maneira como fez, né? Então, tudo indica realmente que houve dolo. O que é isso? Intenção de matar. Ela fez aquilo, pelo que a polícia apurou, para se livrar de fato de um filho que ela não desejava. E agora ela vai responder por isso. Foi levada para o presídio de Três Corações, justamente onde ela tinha medo de cair. Lembra naquelas mensagens que ela trocou com a amiga, que nós mostramos os prints aqui? Que ela pagava cadeia o tempo que fosse, mas só não queria ser morta no presídio. Que ela tinha medo do que poderiam fazer com ela no presídio em Três Corações. Aliás, desde o início, ela não demonstrou arrependimento e preocupação nenhuma com o que fez. Com o recém-nascido, com o filho, com nada. Ela se preocupou apenas com a integridade dela. Então agora ela foi levada para onde ela tinha medo de ficar. E lá ela deve permanecer até o julgamento e depois para cumprir a pena que será aplicada certamente pelo Tribunal do Júri.